Boa tarde, professores da nossa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor para todos vocês. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja conosco. Nós vamos gravar mais um vídeo que servirá de base, tá bom? Base para que você possa dar a sua aula. Certamente é apenas, então somente uma base, aonde servirá de diretriz para que você possa se conduzir na aula agora de domingo, tá bom? É claro que você tem toda a liberdade, deixa o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, para que a aula que você vai ministrar dentro da sua turma seja uma aula inspirada pelo Espírito do Senhor. Eu estou apenas aqui fazendo a minha parte de orientá-los com relação à direção que nós vamos tomar, tá certo? Nós tivemos a nossa primeira aula no domingo passado e a partir de domingo agora nós estaremos iniciando então as lições. Lição número 1. Então eu quero que você já abra a sua revista, professor, né, professora, essa revista que você tem aqui em mãos. Eu já fiz a minha oração, eu já pedi a Deus, eu já preparei essa aula, agora eu estou só gravando. Então eu quero que só chamar a atenção mais uma vez dos irmãos, tá bom, e das irmãs, que não deixe, tá bom, não deixe de orar ao Senhor antes de você preparar a sua aula. Certamente Deus, Ele espera de nós uma completa dependência do seu Espírito para que a nossa aula seja profundamente espiritual, que haja inteligência espiritual em nós através do Espírito Santo que vai revelar para nós aquilo que devemos dar como aula, ok? Então pega aí a sua revista, tem aqui a parte vermelha, tá certo? Que é a parte dos professores. E eu deixei aqui uma observação, eu quero só ler com você. Atenção, professores. Esta lição é de grande relevância para o crescimento espiritual dos alunos. Portanto, leia e releia quantas vezes forem necessárias. Irmãos, nós como professores precisamos colocar essa lição em nossa alma primeiro, para depois nós ministrarmos para os outros. A minha esperança é que assim como Deus tem me transformado com relação a essas lições, eu fui escrevendo, fui pedindo orientação do Espírito, fui pesquisando, fui vendo, né, fui analisando, fui pensando, eu fui estudando e através de tudo isso, Deus transformou a minha vida, eu já não sou mais o mesmo. Eu espero que os irmãos também façam o mesmo, tá bom? E que cada lição dessa seja um momento de transformação pessoal, para que através de nós como professores possa chegar também essa transformação aos seus alunos. Então, essa lição, todas essas lições dessa revista são de fundamental importância para o nosso crescimento espiritual e o nosso aprofundamento do conhecimento do que é ser discípulo e qual é a nossa relação dentro do reino de Deus. Então eu vou dizer aqui, né, que os professores devem ler e reler quantas vezes forem necessárias e estudar com profundidade essas lições, a fim de que, a partir da minha vida como professor, eu possa então ganhar condições de também ser um agente transformador da vida dos meus irmãos que estarão sendo ministrados pela minha aula, ok? Então, no final da lição, tem um ponto de reflexão que vocês vão trabalhar com seus alunos, que devem ser muito bem trabalhados, ok? Então inicie aplicando essa lição em sua própria vida. Primeiro, e assim ensinar tanto na teoria quanto na prática. Eu sonho, irmãos,
em ver os, não sei, talvez 18 professores que estão nessa pegada, né? Eu sonho em todos nós como professores, sermos transformados para transformar, tá bom? Então vamos lá. Lição do dia 8, desse domingo agora. Lição número 1 do Sermão do Monte. E aí há uma introdução, nós nem vamos entrar ainda na questão das bem-aventuranças. A lição número 1, a lição número 2 e provavelmente a lição número 3, ela é apenas a entrada, elas são apenas o início, né, dessa caminhada para a gente chegar até as bem-aventuranças. Então vamos lá, acompanha comigo aqui na lição, tá bom? Na página de número 5, naquele enunciado em azul, um manual prático do discípulo de Cristo. O discurso conhecido como o Sermão do Monte, que Jesus Cristo pronunciou na montanha, registrado no livro de Mateus, capítulo 5 ao 7, é a pregação mais longa de todo o seu ministério terreno. Queridos, não existe pregação mais longa, não existe detalhes mais bem detalhados da vida do discípulo ou do conceito de evangelho e toda a sua transformação de vida que não esteja nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, registrando então o Sermão do Monte. Foi o sermão mais importante que deu início ao ministério do Senhor Jesus Cristo na face da terra, ok? Então, é um manual prático do verdadeiro cristianismo e que deve ser praticado pelo verdadeiro cristão. Irmãos, estudar sobre o Sermão do Monte e quando vamos começar, né, pelas bem-aventuranças, significa dizer que esse Sermão do Monte e a bem-aventurança é a chave que abre esse sermão. Essa é a essência da vida cristã. É uma identidade do verdadeiro discípulo. Aqui, nessa revista, nós vamos encontrar o DNA do verdadeiro discípulo. Então, por isso é tão importante nós frisarmos isso aos nossos alunos e criar neles a expectativa de que eles não podem faltar às aulas, porque nós estaremos estudando sobre o DNA do verdadeiro discípulo. Precisamos entender o que significa reino de Deus, precisamos entender o que significa sermos discípulos de Cristo, o que isso engloba, o que isso tem de importância para a comunidade cristã, o que isso tem importância para o mundo inteiro, porque já que no próprio Sermão do Monte, Jesus vai dizer que nós, a Igreja do Senhor, ela é sal da terra e ela também é luz do mundo. Ou seja, há um importante objetivo nesse sermão e nós não podemos perder tempo, tá bom? Não podemos perder a oportunidade de aprofundarmos esse assunto. Continuando, né, ainda na revista, eu só tô lendo a revista. De fato, o Sermão do Monte é uma declaração de princípios da verdadeira igreja. Precisamos entender que a igreja verdadeira tem um DNA, tem uma marca registrada e essa marca ela é oriunda do Sermão do Monte e mais precisamente das bem-aventuranças. E o ponto central de todo o ensino de Jesus para a sua igreja, ser e permanecer como a agência do reino de Deus na terra. Nós precisamos entender que fazemos parte da agência do reino de Deus como igreja de Cristo. E nessa terra, irmãos, se os seres humanos quisessem saber o que é reino de Deus, ou quisessem saber o que é verdade, ou quisessem saber
aonde encontrar uma instituição do reino de Deus, deveria olhar para a igreja. Toda a sociedade no planeta deveria olhar para a igreja e ver na igreja uma verdadeira agência do reino de Deus. A pergunta é, será que isso está acontecendo? Será que isso é uma realidade? Claro que não, claro que não. Como agência do reino de Deus na face da terra, nós estamos falhando e falhando muito, porque nós esquecemos de nos aprofundarmos na essência do princípio de tudo, que é exatamente o Sermão do Monte e especificamente no que estamos estudando, nas bem-aventuranças. Precisamos retornar ao início. A Bíblia mesmo vai dizer que nós devemos voltar ao primeiro amor. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira igreja, precisa voltar ao princípio de tudo. E é exatamente essa a oportunidade que a nossa igreja, a Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma, todos nós que fazemos parte dessa comunidade, é exatamente através desses estudos que nós vamos encontrar condições de voltarmos ao princípio de tudo, tá bom? Então é muito importante nós frisarmos isso para os nossos alunos, para que eles possam entender a seriedade, a profundidade, o peso de participar da Escola Bíblica Dominical todos os domingos, de posse dessa revista, de posse da Bíblia Sagrada, de posse de uma vida objetivamente compenetrada para entender o que significa reino de Deus e o que significa ser discípulo de Cristo. Porque devemos ser e permanecer nesse conceito. Ser e permanecer são duas coisas que precisamos exercer com muita afinidade com o Espírito Santo. Não adianta apenas ser uma hora, mas em outra hora não ser. Nós precisamos permanecer no caminho em que Deus nos inspirou para estarmos, nos chamou, nos vocacionou, nos elegeu, ok? Então vamos lá. É dirigido principalmente aos discípulos convertidos. Queridos, nós precisamos entender que nós só vamos alcançar o entendimento profundo das bem-aventuranças e também do Sermão do Monte se nós estivermos na condição de novas criaturas. Nascemos de novo e, portanto, nesse novo nascimento, nós vamos começar a compreender as coisas que Deus requer de nós. Esse estudo, ele precisa ser iniciado por aqueles que já nasceram de novo, porque haverá muito confronto entre nós com a gente mesmo. E esse confronto ele vai existir por força dessa mensagem do Sermão do Monte, por força dessa profundidade que Jesus vai dar com relação à vida do discípulo de Cristo. Então, é para o novo nascimento, para quem nasceu de novo e que desejam proclamar ao mundo a sua fé. E aí eu quero que você vá comigo a Tiago no capítulo 1, livro de Tiago, capítulo 1, nos versos 19 ao 27, porque ele vai falar sobre esse aspecto, algo muito interessante. Abra lá comigo Tiago, capítulo 1, versos 19 ao 27. Olha o que interessante a Bíblia vai falar nesses versos. A partir do verso 19, que ele vai falar sobre a prática da palavra de Deus, tá bom? E o apóstolo vai dizer: sabei isto, irmãos, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas.
recebei com mansidão a palavra em vós enxertada dentro da alma, e sedes, então, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O Sermão do Monte, e especificamente a lição que nós estamos estudando sobre as bem-aventuranças, ela não abre espaço para os falsos discursos. Essa bem-aventurança tem a função de arrancar a nossa hipocrisia, tem a função de arrancar a nossa casca religiosa e nos desnudar para Deus, nos desnudar para a palavra do Senhor de uma forma muito precisa. Por isso é que nós vamos, ao estudar essa parte das bem-aventuranças, nós vamos ter muitos confrontos, porque todos nós temos a nossa fantasia de crente, todos nós temos a nossa máscara de crente, todos nós, em algum sentido, fazemos algum tipo de hipocrisia, ensinamos alguma coisa que na verdade nós nem fazemos, pregamos alguma coisa que na verdade nós não vivemos. Então, o Sermão do Monte, e mais especificamente falando as bem-aventuranças, ela tem a função exatamente essa, de arrancar nossas vestes de fantasias religiosas e nos desnudar para apresentar quem verdadeiramente somos no reino de Deus. E é por isso que Jesus vai dizer logo no início da sua pregação lá no Sermão do Monte, da sua mensagem, ele vai dizer logo no início, olha, bem-aventurado os miseráveis de espírito. Bem-aventurados os miseráveis de espírito, ou seja, bem-aventurado aqueles que reconhecem que não são nada, que são completamente dependentes de Deus, que toda a sua vida, toda a sua aparência religiosa não condiz com o que está aqui dentro dessa condição humana pecaminosa, dessa natureza pecaminosa, dessa carne, aonde o próprio apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que ele não queria fazer, ele fazia, aquilo que ele não queria fazer, isso que ele fazia, e vice-versa. O apóstolo Paulo vai dizer, miserável homem que eu sou. Exatamente, o apóstolo Paulo vai entender quando Jesus fala sobre essa condição. Bem-aventurados miseráveis de espírito, porque esses, ao se conhecer a si mesmo e entender a sua condição miserável, então nós estamos preparados, verdadeiramente preparados para assumirmos o reino de Deus. Porque reino dos homens eu já tenho, tá bom? Reino do homem eu já sou. O problema é agora eu me desfazer desse reino que tanto me atrapalhou, que tanto me enganou, que tanto eu enganei as pessoas para permitir que o reino de Deus seja estabelecido no meu coração. Olha como vai ser difícil esse processo, porque vai mexer com a minha própria natureza. E muitas das vezes, irmãos, é doloroso reconhecer o quão miseráveis somos. Na verdade, nós somos muito vaidosos, nós somos muito presunçosos, nós queremos mostrar uma coisa que na verdade nós não somos, porque Deus sabe quem nós somos. E aí é que está o confronto, porque nós precisamos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos com falsos discursos. Discussamos até para nós mesmos. Não, nós somos bons nada. Ah, Jesus, que misericórdia de minha vida se o Senhor não tivesse transformando o meu ser a cada dia. Nós precisamos passar isso para os alunos, porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, isso é um tiro na vaidade, é um tiro na soberba, é um tiro no nosso próprio eu. E nós vamos partir para as demais lições, né? Nós vamos partir, o ponto de partida é a nossa morte
da nossa hipocrisia. O ponto de partida é a nossa morte para esse eu maligno, perverso, invejoso, né, mentiroso. Então nós precisamos desse ponto de partida, e é o que Jesus fez no Sermão do Monte, né? Logo no início ele falou, olha, bem-aventurados que reconhecem isso, porque então sim, eles estão preparados para receber o reino de Deus, né? E ele vai dizer ainda lá, Tiago, continuando no verso 22 do capítulo 1, ele vai dizer assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo a obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, se eu obedeço a palavra, se eu vou executar a palavra através de minha vida, no meu ser, no meu interior, se eu executo a palavra a partir de mim, então bem-aventurado serei nos meus feitos, porque eu farei tudo para que a glória de Deus se manifeste pelo poder da palavra. E ele vai falar no 26, se alguém entre vós cuida de ser religioso, mas não refreia a sua língua, ele engana o seu coração e a sua religião é vã. E ele apresenta o que é a verdadeira religião. Porque religião, irmãos, religião significa religar-se a Deus. Religião, a palavra religião vem do latim religare, que significa nós estamos voltando ao princípio para nos religar. Nós estávamos desligados de Deus e agora vamos religar. Ou seja, é uma reconciliação onde vamos ficar ligados com Deus novamente, tá bom? Isso significa religião. Então, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da contaminação ou da corrupção do mundo. Ou seja, é uma vida de santidade e uma vida de amor prático para si e para os outros. O que ele está dizendo é isso. Olha, você quer ser religioso? Então santifica a tua vida, separa a sua vida desse mundo, das coisas imorais, das coisas perversas, das trevas desse mundo. E não somente separa, mas agora você exerce o amor prático, não somente para com a sua própria vida, fazendo com que a sua vida seja cada vez melhor nesse sentido, mas também exercendo amor ao próximo, ajudando aqueles que necessitam das coisas. Aí nós estaremos cumprindo a nossa missão como religiosos. E no sentido religioso não é no sentido pejorativo, tá bom? É no sentido de religar-se a Deus para uma finalidade, ok? Dando continuidade aqui, voltando para o texto, né? Então, é dirigido primeiramente aos discípulos convertidos que desejam proclamar ao mundo a sua fé e tem por finalidade explicar o caráter do cidadão do reino de Deus. Todo cidadão do reino de Deus, se ele é cidadão de fato, ele tem uma característica, ele tem uma identidade, ele tem um DNA, ele tem algo específico que o identifica como um cidadão do reino de Deus. E é por isso, irmãos, que nós precisamos entender que uma vez que ele está no reino de Deus, nós entendemos aquela palavra que o apóstolo Paulo vai dizer, que em Cristo, nele nos movemos, nele existimos, nele estamos vivendo em Cristo, ou seja, dentro dele. Essa característica ela não vai mudar, porque tudo parte dele. E aí quando cantamos, né, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, é porque exatamente nós precisamos estar ligados nele. É o que Jesus vai falar sobre a videira. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Se vocês estiverem ligados em mim, vocês darão muito fruto. Caso contrário, sem mim, vocês não podem fazer nada. É por isso que vai dizer que
nós temos um DNA, uma característica de quem está no reino de Deus, é porque está ligado na videira, está ligado no reino. Esse faz parte do reino, ok? Então, essas pessoas ligadas ao reino de Deus, ao reino dos céus, eles tornam-se súditos do reino. Ou seja, somos servos do rei, súditos, submetidos às ordenanças dele. Não é mais as minhas vontades. Quem está no reino de Deus caminha sob a vontade do rei, que é o rei deste reino, e não sobre as próprias vontades, porque já não reina mais o homem, mas reina o reino de Deus. Deu para compreender? Então ele vai dizer mais aqui, os ensinos de Jesus nesse sermão vão atingir as raízes do pecado. Opa, isso aqui é muito interessante. Nós vamos chegar a esse conhecimento um pouquinho lá na frente. Os ensinos de Jesus no Sermão do Monte, eles vão chegar às raízes do pecado humano. E é lá que vão ser tratadas, porque é na raiz que precisa ser tratado as questões do pecado, e é através do Sermão do Monte, através das bem-aventuranças, ok? Vamos lá. Suas palavras confrontam o interior do ser humano e destrói as bases da soberba e da vaidade. Ou seja, você vê então a importância de estudarmos essa lição sobre as bem-aventuranças, que faz parte do Sermão do Monte, porque é um manual prático para o verdadeiro discípulo. Se eu e você, se os nossos alunos querem de verdade serem discípulos de Cristo, dizer como Jesus, né? Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, nós precisamos entender que esse aspecto é fundamental nós estudarmos isso, porque é essa condição que vai destruir da nossa vida toda a soberba, toda a vaidade, toda a arrogância, né? A soberba precede a ruína, e todo espírito soberbo jamais se dobrará à vontade de Deus. Às vezes nós somos religiosos, aí religioso no sentido pejorativo, somos religiosos, soberbos religiosos, mas jamais esse ser soberbo, arrogante, prepotente, jamais ele será de fato um discípulo de Cristo, porque nele está toda a vaidade e a soberba precede a sua ruína. Em um momento qualquer ele vai desabar, porque ele não é a essência do discípulo de Cristo como Deus tem nos chamado para ser, tá certo? Então, fica aqui essa lição, tá bom? Até aqui, porque nós vamos gravar 2 aulas de 30 minutos, que vai servir de subsídio para que você possa dar a sua aula no dia 28. Então, aqui fica a primeira parte, eu vou gravar uma segunda parte a partir desse parágrafo que eu parei, tá bom? Só para você ter uma análise de como eu estou conduzindo a minha aula, mas você fica tranquilo, fica em paz com relação a isso. Dê a sua aula conforme Deus te deu a orientação, conforme Deus te preparou para a aula, mas a essência da aula, a essência de tudo isso, é que você chame a atenção dos seus alunos para essas coisas fundamentais, de nós deixarmos para trás essa hipocrisia, de nós verdadeiramente rasgarmos o nosso ser para verdadeiramente sermos discípulos de Cristo, assim como Deus nos chamou, tá bom? Fica então essa aula até aqui, vou gravar uma segunda aula para que possa completar a aula do dia 28. Fica com Deus, daqui a pouco nós voltamos em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau!